Forte chuva em Petrópolis. Tragédia deixa 152 mortos e centenas de desaparecidos. Tragédias como essa já aconteceu em outras décadas na cidade de Petrópolis, em Rio de Janeiro. Porém, com as mudanças climáticas, a tendência é que esses acontecimentos continuem e as cidades litorâneas serão as mais atingidas. Crescimento urbano desordenado, construções irregulares, massas de ar, efeito Lanina, aquecimento global e mudanças climáticas são as causas dessa tragédia. Assista ao vídeo até o final e entenda essa problemática através de um olhar geográfico. Professora Welma Pereira. Deixe o like e se inscreva no canal. Petrópolis é uma cidade histórica localizada no estado do Rio de Janeiro. É delimitada pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com seus picos arborizantes e queda d'água. É conhecida como retiro de montanhas para os residentes do Rio de Janeiro. No centro da cidade está localizado o Museu Imperial. O acervo do museu é constituído por peças ligadas à monarquia brasileira de Dom Pedro II. Nessa terça-feira, 15 de março de 2022, a cidade foi arrastada por um forte temporal que resultou em mais de 400 deslizamentos, ocasionando em perdas materiais, mortes, desaparecidos e desabrigados. As principais causas provocadas por essa tragédia foram a forte chuva ocasionada pelas massas de ar, o desmatamento e as construções irregulares em áreas de topografia, além do fenômeno Lanina e as mudanças climáticas que estão ocorrendo na atualidade. Fortes chuvas causam tragédia em Petrópolis, Rio de Janeiro. Entenda as causas. Um olhar geográfico. Professora Welma Pereira, canal Mais. Um dos motivos provocado aquela forte chuva em Petrópolis pode ter sido as massas de ar. Esse fenômeno é um fenômeno natural. Massas de ar são grandes volumes de ar com características próprias de pressão, umidade, temperatura, as quais variam de acordo com a sua origem e região. Por exemplo, as massas de ar que influenciam no território brasileiro, levando chuva ou diminuindo a chuva, são essas aqui. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica. Essas duas massas aqui estão localizadas próximas à linha do Equador, portanto, são massas quentes. Porém, essa aqui é úmida, devido a nascer no Oceano Atlântico. Essa aqui também é úmida, apesar de nascer aqui no continente, porque sofre a influência aqui da vasta floresta amazônica, que é uma floresta bastante úmida. E no verão, o que estamos vivenciando atualmente, ela influencia bastante aqui na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Tem outras duas massas quentes aqui, próximo ao trópico de Capricórnio, que é a massa tropical continental e a massa tropical atlântica, sendo essa massa tropical atlântica úmida e a massa tropical continental quente e seca. E temos uma outra massa que influencia no território brasileiro, que é a massa polar atlântica, que nasce lá nos polos. Essa massa é uma massa seca e fria, né? Durante o verão, ela é mais recuada e já no inverno, ela se expande por todo o território brasileiro. E as outras massas úmidas diminuem.
enquanto que a massa polar atlântica leva o frio para o território brasileiro. Um fenômeno também explicado aqui é que a radiação solar aquece a Terra e ao aquecer a Terra, esse ar quente ele é mais leve, portanto ele tende a subir. Ao encontrar lá nas grandes camadas da atmosfera, o ar lá no alto é frio e denso, com alta pressão. Esse ar frio ele tende a descer, provocando aí umas zonas de convecção, né? Zonas ciclonais e anticiclonais. Então, ao ar quente subir e topar nas nuvens com o ar frio, pode provocar precipitações. Fenômeno Lanina também é um fenômeno natural que ocorre de 7 em 7 anos e nós estamos vivenciando na atualidade. O contrário de Lanina é o El Nino, que é o aquecimento anormal aqui das águas do oceano, que vai influenciar aqui no litoral da América Latina. Estamos na atualidade vivenciando Lanina, que representa um resfriamento anormal das águas do oceano. Resfria ao invés de aquecer, e em virtude do aumento da força dos ventos alísios. No Brasil, o Lanina provoca os efeitos opostos, com a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e parte do Sudeste. Além disso, Lanina provoca a queda da temperatura na América do Norte e na Europa. Sobretudo, na quantidade de chuvas no Sudeste, provocou o aumento da precipitação que fugiu do padrão da normalidade. Então, um outro efeito que pode ter provocado aquela intensa chuva forte em Petrópolis foi o fenômeno Lanina. O que aconteceu em Petrópolis? Ao analisar o território de Petrópolis, podemos também entender que a topografia, influencia naquele deslizamento e as construções irregulares. Construções irregulares é um fenômeno provocado pela ação antrópica. O homem, ao construir as suas casas em áreas de topografia, em áreas irregulares, causam grandes prejuízos e correm risco de vida. A urbanização brasileira, ela ocorreu tardia e desordenada e desorganizada. Então, ao lado dos grandes centros urbanos, nós temos aí áreas de periferia e cidades construídas aí em lugares irregulares, provocando alto risco de vida. O que ocasionou o deslizamento? Com a vegetação e o solo raso, a terra não cria aderência na rocha. Então, a construção de casas em morros, desmatando aqui a vegetação que protege a precipitação da chuva, e essa chuva cai mais leve na atmosfera. Quando o homem desmata e constrói as suas casas, esse lugar aqui fica propício a ocorrer deslizamento. Então, em Petrópolis, Rio de Janeiro, nós podemos ver que Petrópolis fica em um vale, e essa intensa chuva, ao ar quente subir, topar nas nuvens lá com ar frio, provocou um grande bolsão de água que precipitou aqui essa quantidade de chuva que seria distribuída durante um mês, precipitou em Petrópolis em um dia, provocando todo aquele desastre. Então, o que de fato aconteceu? Chuvas normais molham o solo superficialmente. A ocupação desordenada das encostas de morros leva ao desmatamento, que desestabiliza o solo. A vegetação ela é uma protetora do solo contra chuvas intensas, e ao desmatar, isso aqui desestabiliza o solo. Chuvas constantes. As chuvas constantes, o solo começa a ficar encharcado. E, somadas às chuvas constantes, grandes quantidades de chuva deixam o solo totalmente encharcado, que provoca deslizamento, que é uma foto de uma área periférica em morros que provocou deslizamento devido à intensa chuva e ocupações irregulares. Aquecimento global, mudanças climáticas também pode ter influenciado ali naquele acontecimento em Petrópolis. E podemos perceber que na atualidade já estamos vivenciando o aquecimento global devido às mudanças climáticas. Lembrando que o principal causador do aquecimento global é o homem, a ação antrópica. Ao emitir poluição atmosférica, ao desmatar, provocar queimadas, tem aumentado a temperatura do ar, e as consequências são grandes intensidades de chuvas,
As cidades litorâneas, principalmente, serão as mais afetadas. Enchentes em alguns lugares e secas em outros, né? Consequências vivenciadas aí pelo aquecimento global. Cabe à sociedade, o governo e cada um se conscientizar e procurar medidas cabíveis para amenizar essas consequências. O canal Mais Geografia agradece, se inscreva, deixe o like. O crescimento desordenado e irregular com o processo de urbanização do Brasil é uma das causas, e esses problemas ambientais poderão se agravar e ser constante, porque já estamos vivenciando o aquecimento global. As cidades litorâneas serão as principais prejudicadas pelas mudanças climáticas.